Creio que você já deve saber disso, mas irei reforçar aqui. A qualquer momento na sua vida, você pode ser traído. Seja pelas pessoas que você conheceu por aí, seja pelos seus amigos, até mesmo seus familiares, eles podem sim te trair. Seus colegas da turma de classe, da sala de aula, no trabalho, principalmente se você não conhece que tipo de pessoa que está à sua volta. E por isso falarei sobre a traição e as consequências que elas podem trazer para ambos os lados, seja por parte do traído e do traidor. E utilizarei o Naofumi de Tate no Yusha como base do que irei falar aqui nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kofushori e se você gosta de assuntos que envolvem desenvolvimento pessoal, animes, séries, filmes, jogos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um like nesse vídeo para me fortalecer cada vez mais no trabalho. Acredito que todos aqui já sabem o que é trair, mas falando de maneira mais simplificada, é basicamente você jogar tudo que você construiu com a pessoa e jogar na lata do lixo. Você enganá-la, você tirar a confiança que aquela pessoa tem em você, tirar a confiança que aquela pessoa tinha em você. Geralmente as traições acontecem quando nós menos esperamos, quando simplesmente as pessoas dizem que estão do nosso lado e simplesmente nós somos pegos de surpresa e elas estão do outro lado. Quando nós mais precisamos dessas pessoas que nos dizem que está ao nosso lado, não importa o que acontecer, as pessoas simplesmente viram as costas e nos traem a nossa confiança. Digamos que você está com uma garota e seu amigo está dando em cima dela e você percebe isso e você explica para ele que você está ficando com aquela garota. Aí ele fala para você que só tô conversando com ela normalmente, não tenho pretensão de pegar ela e tal. Aí você vai e confia nele. Só que ao decorrer do tempo você vai percebendo que eles vão ficando cada vez mais juntos. Digamos que ele começa a namorar com ela, sendo que ele falou para você que não era nada demais, era só conversa como se fosse entre amigos. Aquela pessoa basicamente traiu você, traiu a sua confiança, lhe enganou. Como você irá ver essa pessoa daqui em diante? Bom, acredito que uma bela de uma má impressão que ele conquistou em você, você provavelmente não irá confiar mais nessa pessoa e nem sequer se tentar aproximar dele. Ultimamente eu tava vendo o anime Tate no Yusha, a segunda temporada, e acabei me lembrando da primeira temporada quando eu terminei a segunda, sobre Naofumi e a mudança de comportamento que ele tem pré e pós traição. Você, por exemplo, na primeira temporada, Naofumi, no começo de sua jornada como o herói do escudo, ele foi muito bem recebido por ser um dos heróis cardeais que iriam salvar o mundo das hordas, que seria basicamente um evento onde monstros surgem dentro daquele mundo simplesmente para destruí-lo, e os heróis precisam unir suas forças e lutar contra as ondas para evitar a destruição do mundo deles. Bem no começo, Naofumi é surpreendido por uma garota que meio que estava afim dele, só que ele, ingênuo, não percebeu isso e caiu na lábia dela. Ele achava que ela era uma garota de confiança. Então, ele não precisou se preocupar tanto com a questão de ser traído, a questão da lealdade que ela teria. Basicamente, ele estava no novo mundo, ele não sabia como funcionava. E ele acreditava que as pessoas iriam ajudar ele, porque ele era o herói do escudo, o Tate no Yusha. Porém, quanto menos eles esperavam, ela acusou ele de estupro, sendo que ele não fez absolutamente nada com ela. Ela basicamente armou isso para ele e fez com que toda a reputação do Naofumi fosse manchada naquele mundo, que no caso ele estava no castelo do rei, e todos que estavam lá começaram a suspeitar do Naofumi e começaram a acusar ele de assédio sexual. Tanto é que os heróis também não o defenderam, não tentaram buscar entender, simplesmente confiando nas palavras daquela mulher sem saber qual é o lado dele da história. Naofumi, já enfurecido com toda aquela situação, abandona o reino e começa a viver por si só, sem confiar em basicamente ninguém que aparece na sua frente. Ele tenta até lutar sozinho, mas como ele é o herói do escudo e os heróis eles não podem trocar de armas e nem pegar outras armas,
só a arma primordial que eles têm. Então ele meio que não conseguia se sair muito bem atacando, apenas defendendo. Então ele teve que contratar uma pessoa que possa lutar por ele. Só que como ele foi traído e ele pegou esse trauma que ele não confiaria mais em ninguém, e com medo de que se confiasse fosse traído na mesma como aconteceu da última vez, então ele contrata basicamente uma escrava, pois se acontecer alguma coisa, algum tipo de sentimento que não sentisse ou ressentimento por parte da escrava, ele poderia simplesmente controlar ela graças à marca de escravo que aqueles seres têm, e ele seguiria normalmente. Então meio que daria para confiar na pessoa que ele contratou para lutar com ele. Antes, Naomi parecia alguém mais amigável. Ele de certa forma ele demonstrava certa inteligência de sua parte, mas ele parecia ser um pouco mais carismático com as outras pessoas. Ele demonstrava ser uma pessoa mais de boa. Já quando ele foi traído, ele se tornou bem mais frio, mais calculista, com a visão de mundo bem mais cética, bem mais realista. Ele também ficou mais rancoroso, mais arrogante com suas palavras, pois ele sabe que qualquer brecha que ele der, um vacilo que ele der com relação à pessoa que está, as pessoas que estão à sua volta, elas podem trair ele, podem tentar enganar e tirar proveito dele. E já como ele não quer passar por esse tipo de experiência de novo, e não quer se fazer de otário, então ele teve que tomar essas certas medidas para se proteger do mundo cruel que ele vive, e não só conhecer ele e tirar vantagens também, como as pessoas fazem com ele, ele irá fazer com os outros. Porém, Naofumi, ao decorrer do anime, ele se mostra muito leal às pessoas que estão perto dele, que estão em sua volta, que estão no seu grupo. Ao decorrer do anime, isso vai se construindo e ele vai cada vez mais confiando mais nos companheiros de equipe que ele tem, pois tudo o que Naofumi construiu pós-traição, todos esses tipos de comportamento que ele gerou e pensamentos que ele teve que implantar na sua mente, são basicamente por questão de lealdade. Ele queria acreditar em alguém, ele queria confiar em alguém, ele queria ter lealdade de pessoas com que ele possa confiar, que não possa ele trair, mas sim ajudar a ele a se fortalecer cada vez mais e, porventura, fortalecer aqueles que estão em sua volta, fazendo com que assim os dois lados ganham e não apenas um ganha e o outro perde. Por isso que Naofumi nos ensina a não confiar nas pessoas cegamente, a não confiar na primeira impressão que as pessoas dão, pois ela pode ser totalmente manipulável para gerar uma certa primeira impressão, onde as intenções daquela pessoa com relação a você, elas são ocultas. Ela pode te usar e depois pode te jogar fora, apenas para o próprio proveito. Pessoas que traem umas às outras, elas não são dignas de sua confiança, elas não são dignas da confiança de outros, pois quando você trai alguém, muito provavelmente você tem chances de trair outra pessoa em seguida, seja lá por qual motivo tiver, pois a partir de agora não veja mais as pessoas que estão ao seu redor como pessoas que você pode confiar realmente. Além do mais, você nem conhece elas, você não entende suas intenções com você, pois a metade de um amigo é a metade de um traidor. O seu amigo pode ser seu pior inimigo. As pessoas que te conhecem podem se tornar seus inimigos. Então é importantíssimo que você entenda que tipo de pessoas os seus amigos que tipo de pessoas no trabalho são, para ver se elas são dignas de sua confiança ou não. Portanto, não confie nas pessoas pela primeira impressão. Estude-as, analise suas intenções com você, e se por acaso ela for digna, e se ela não promover algum tipo de traição antes, então provavelmente você pode confiar nela. Caso tenha, tome cuidado. Red flag: fique atento aos passos que aquela pessoa vai dar, pois são certos detalhes que as pessoas mostram que revelam se ela vai te trair ou se ela já traiu alguém ou não. E se ela trair alguém, provavelmente irá trair você. Então tome cuidado com isso, como o Naofumi teve ao decorrer de sua jornada pós ser traído. Você não precisa ser igual a ele exatamente, e nem ter certas atitudes que ele teve, porque algumas das atitudes dele são bem arrogantes
e pode sim gerar um certo conflito entre próximos contatos que você pode ter, próximas relações. Então, mas você precisa ter a cautela e a inteligência que ele teve para lidar com as pessoas que estavam ao seu redor e que estavam em seu grupo.